Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Liberal, aqui do quadro programa Olho Vivo. Entrevistas, hoje vamos conversar com o deputado Felipe Zortea Camozzato, do Partido Novo. Tudo bem, Felipe? Um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo aqui na rádio. Tudo bem, Gabriel? É um prazer estar falando com vocês também. Prazer estar falando com toda a audiência aí da Rádio Liberal de Guaporé e quem está nos ouvindo. E um prazer falar, ainda mais nesse momento tão delicado que nós estamos passando, poder dividir um pouquinho do que nós estamos trabalhando e enxergando aqui, na medida de tentar amenizar toda essa dor e sofrimento que nós estamos passando no Rio Grande do Sul, né? Até em relação a isso, Felipe, antes da gente conversar um pouco mais sobre trabalho e tudo mais, como é que foi aí na cidade, familiares, como é que foi, digamos, um panorama do que aconteceu, digamos, das enchentes na tua vida particular aí? Olha, acho que em alguma medida essa catástrofe atingiu a todo mundo, né? Por exemplo, aqui, eu estou em Porto Alegre nesse momento. Porto Alegre teve essa cheia histórica, chegou a 5,36 metros o nível do Guaíba, sendo que a cota de enchente aqui é de 3 metros. Então, uma parte muito relevante da cidade acabou ficando embaixo d'água. As atividades da Assembleia Legislativa tiveram que ser paralisadas. Nós transferimos as sessões para o modelo online. O governo do estado, o prédio do governo do estado ficou embaixo d'água, né, com exceção do Palácio Piratini, mas também o estado teve que se mover, o governo teve que se mover de lugar. Diversos órgãos públicos, privados, empresas, cerca de 30% das empresas em Porto Alegre foram atingidas pela enchente. São mais de 400 mil pessoas de carteira assinada que estão com os seus trabalhos agora comprometidos porque as empresas foram atingidas. Isso só para falar aqui de Porto Alegre, né? Na região metropolitana também foi muito forte. Eldorado, 95% da cidade ficou abaixo d'água. Guaíba também foi muito impactada. Canoas foi muito impactada. Em Porto Alegre foram em torno de 157 mil pessoas impactadas. Em Canoas, em torno de 150 mil pessoas. Em Eldorado, outras 35 mil. Em Guaíba, outras 30 mil. E aí você vai somando assim, né? É um contingente enorme de pessoas. E, bom, eu sou natural de Nova Bassano, né, e meus pais, nesse momento, estão ilhados em Nova Bassano, estão lá, foram para lá para visitar, né, nossos familiares e já estão lá, acho que quase 20 dias, inclusive, porque no final das contas a BR desbarrancou, né, e tem que fazer um monte de outros percursos alternativos. Como eles já têm mais idade, eles estão com um pouco de receio de pegar a estrada sem saber exatamente por onde ir. E como lá eles estão bem, né, ninguém sofreu nada, foi só danos materiais ali, entrou água no apartamento da minha avó, que fica bem no centro ali de Bassano, mas estão com água, estão com alimento, tem os outros parentes lá, então resolveram ficar por mais uns dias até que a coisa se organize um pouco melhor, né. Então esse é um panorama. Eu mesmo tive que sair aqui do meu apartamento em Porto Alegre, fiquei durante uma semana morando no apartamento dos meus sogros, que é uma outra região da cidade que não tinha sido atingida, porque aqui a gente ficou sem água, sem luz. Eu tenho uma nenê pequena de 2 aninhos, e aí com nenê pequena é mais difícil ficar em casa sem luz, sem água, né, sem condição de chegar e sair direito, porque estava com a rua aqui, com água na entrada da rua, né, já atrapalhando a entrada e saída de veículos. Ok, inclusive você comentou sobre Nova Bassano e eu até falei com a Defesa Civil do município. As cheias agora em Nova Bassano foi pior do que a de setembro. Inclusive no centro foi bastante prejudicado, como o Felipe comentou. Bom, teve algum prejuízo já em relação ao prédio aí da Assembleia, ou só a questão da locomoção não tinha como ser realizada no momento das cheias, Felipe? Prejuízo a gente não sabe ainda de nenhum prejuízo, porque como ela fica em cima do morro, acabou que não foi atingida diretamente, mas o centro histórico de Porto Alegre ele foi muito atingido, então acabou ficando sem luz durante vários dias, sem água durante vários dias. Agora que está se restabelecendo a luz e a água com mais estabilidade, então na segunda-feira eu já devo estar no gabinete da Assembleia, até para avaliar qual é a situação, né? Para ver como é que ficou, se está em condições de nós voltarmos a trabalhar direto de lá, ou se vão ter que seguir ainda por mais um tempo à distância. Eu não gosto muito de ficar trabalhando à distância, porque eu acho que prejudica até o andamento do trabalho do time, né? Mas assim, querendo ou não, né, os deputados estão espalhados pelo estado, então tem deputado que está ilhado na sua região, que não conseguiu voltar para a capital, então a gente não pode também retomar sessões presenciais sem daqui a pouco dar condição para que o deputado possa estar presente mesmo, né?
Na minha equipe mesmo tem assessores meus que estão ainda fora de casa, que não conseguiram retornar porque a sua casa está debaixo d'água. Então, a gente está tendo esse cuidado para não prejudicar os trabalhos da Assembleia, mas, ao mesmo tempo, não expor ninguém a um risco desnecessário. Exato. Claro que, nesse momento, o trabalho do voluntariado está sendo muito bacana e tudo mais, mas as pessoas, né, elas dependem também dos governos. Como é que está sendo? Claro que não tem alguma situação concreta ainda, mas já tem algum índice, algum trabalho sendo feito para recuperar o município, questão das enchentes, pontes, tem algum trabalho, não só seu, mas do Partido Novo já em preocupação com o que está acontecendo? Sim, nós estamos defendendo aí que a gente consiga ter essa anistia da dívida do Estado, pelo menos pelo período dos 3 anos, né? Essa é uma discussão que veio muito forte, especialmente quando o governo federal anunciou a suspensão da dívida. Essa suspensão da dívida anunciada pelo governo federal coloca aí por volta de 11 bilhões de reais à disposição dos gaúchos. Mas se a gente conseguir anistiar essa dívida, a gente sobe esse valor para quase 40 bilhões de reais. As estimativas do governo do estado é que só de infraestrutura do estado foi de 70 a 100 bilhões de reais de prejuízos. Então é muito dinheiro que precisa ser colocado para que a gente possa reconstruir as estradas, reconstruir escolas, reconstruir hospitais, né, reequipar os municípios também, né? Vários municípios perderam tudo. Se a gente olha aí para o caso, né, em Eldorado, por exemplo, Eldorado, desde a casa do prefeito, que o prefeito está desabrigado, passando pelo todo o pátio de máquinas, ambulâncias, viaturas, escolas, postos de saúde, tudo, né? Então, assim, é muita coisa para se fazer, e a gente, enquanto Partido Novo, nós estamos agora em vias de apresentar uma listagem de projetos ou de ações que nós consideramos prioritárias, seja do âmbito federal, seja do âmbito estadual, e que municípios podem também aderir, para que a gente tenha recursos disponíveis de maneira rápida e condições de executar rapidamente as reformas para a reconstrução. Nós estamos saindo agora desse período onde os resgates eram a prioridade, né, porque agora quase todo mundo já teve aí o resgate, para um período de limpeza e reconstrução. Ainda que aqui em Porto Alegre, na metropolitana, o Guaíba ainda está alto, então não dá para falar em limpeza ainda, que ainda vai mais uns dias sem conseguir nem limpar. O aeroporto aqui não está operacional e a notícia aqui é que vão ficar até setembro sem o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Então, já está se falando, por exemplo, o governo do estado, junto com a prefeitura, já está conversando com o Ministério dos Transportes, com a aviação civil, para que Caxias do Sul possa operar com mais voos. Já foi noticiado aí que aumentou alguns voos, que a base aérea em Canoas possa ter mais voos, que Passo Fundo possa ter mais voos, como uma forma de compensar também para que o estado não tenha um prejuízo tão grande quanto já está tendo, né? A Serra Gaúcha está muito impactada com a região do turismo, por exemplo, né? Então, todo esse turismo que vai desde Bento, Garibaldi, a parte de Gramado, Canela, que depende muito do turista que vem, não só daqui da capital, mas também de outros estados, né? Ele está muito, muito prejudicado agora nesse momento por conta da situação das estradas e dos aeroportos. Então, a gente está tentando pensar em alternativas para amenizar isso. Estamos defendendo também que a gente possa retomar aqueles projetos que tivemos na época da pandemia, de conseguir fazer o subsídio direto às famílias, né, fazer auxílios emergenciais para que as famílias possam ter o que comer, possam ter o que comprar, possam, né, sobreviver durante esse período que ainda tem muita incerteza sobre seu trabalho, suas empresas, seus empregos, né, que a gente possa também ter aquelas medidas de auxílio de isenções tributárias, incentivos tributários e fiscais para que as pessoas, por exemplo, uma loja que perdeu tudo, possa conseguir ter dinheiro para comprar seus estoques, organizar sua loja, voltar a trabalhar, voltar a vender, né? Um supermercado que foi atingido, uma farmácia, enfim, para que a gente consiga ter o que a gente chama de capital de giro, né? Um dinheiro no curto prazo para poder adquirir aquele primeiro estoque e poder voltar a circular a mercadoria, vender e ter faturamento para poder pagar o salário dos funcionários e por aí vai, né? E de infraestrutura tá uma força-tarefa bem grande que a gente está também preocupados com que DENIT e DAER e outros órgãos, tem muitos órgãos privados que estão ajudando nesse momento, várias empresas estão disponibilizando suas máquinas, né, patrola, retroescavadeira, caminhão, pessoal, para conseguir fazer a reconstrução das estradas, né. A gente está vendo agora ali alguns bons exemplos, já tinha tido um bom exemplo de Nova Roma do Sul, lá com a ponte que foi feita pelos privados, agora estamos vendo a 116 ser reformada ali também com
um apoio da comunidade, acho que isso é uma coisa super importante. Sem o voluntariado, sem a sociedade, efetivamente o governo, né, o Estado, os municípios e mesmo o governo federal não tem braço e colapsou. Né? É tão abrangente a tragédia, mais de 500 mil de pessoas desalojadas, né? São mais de 80 mil só em abrigos. Isso é um Maracanã inteiro de pessoas em abrigos. Então, é uma estrutura tão gigantesca, mas tão gigantesca, 20 vezes o tamanho de Brumadinho, do que aconteceu lá em Minas Gerais, aquela tragédia, que não existe força do Estado capaz de conseguir dar conta de todo esse trabalho. Então, os voluntários, e até aproveito para agradecer todo mundo que está ajudando, olha, é muito bacana poder ver essa solidariedade de outros estados, gente vindo do Brasil inteiro ajudar, enviar donativo, né, mandar comida, água, medicamento, equipes de resgate. Eu mesmo consegui ajudar a trazer algumas equipes voluntárias de resgate ali de Santa Catarina. Veio uma equipe profissional de Jaraguá do Sul com helicóptero, com viaturas, com 30 resgatistas, ficaram um tempo em Candelária, Vale do Taquari, e depois foram a Bento para ajudar ali nos resgates que teve os deslizamentos da serra ali entre Bento e Veranópolis, do Rio das Antas, né? E teve muito deslizamento, desbarranqueamento lá, e tem gente desaparecida. Então eles foram para a região também ajudar nesse trabalho que estava sendo feito num primeiro momento por trilheiros, jipeiros, né, por cidadão comum, e a quem eu parabenizo e agradeço demais, até como cidadão gaúcho, por toda essa iniciativa e disposição das pessoas em ajudar. A solidariedade em meio a esse caos, né? Claro que a gente nunca vai gostar de uma tragédia e tudo mais, mas o fator, digamos, que impacta positivamente foi a tamanha solidariedade do povo gaúcho com seus irmãos gaúchos e, consequentemente, também com o Rio Grande do Sul. Felipe, a gente sabe que, e não é culpa dos políticos, mas a gente sabe que tem muita burocracia em relação a licitações e tudo mais, a verbas e tudo mais. Tu acha que nesse momento vai haver uma trégua, ou você acredita que a burocracia possa ser um obstáculo nessa recuperação, reconstrução do Estado? Eu acho que a burocracia vai ser um obstáculo em alguma medida, sim, Gabriel. E também é culpa dos políticos, né? Não é também só de dizer que não, os políticos não têm culpa porque a lei é essa. Porque, querendo ou não, são os políticos que definem qual é a lei, né? Que lei vai ser cumprida. Então, eu tenho conclamado um pacto de legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, para que a gente possa ter uma simplificação de todos esses processos, para que emergencialmente, como é uma situação de calamidade extraordinária, que a gente possa ter regimes de contratação e execução de obras, por exemplo, de maneira facilitada, para que em um dia se resolva esses processos que antes levavam, às vezes, meses para se resolver. E que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tem uma compreensão também ao fiscalizar os prefeitos, as secretarias, né, de não pesar a mão naquilo que está bem intencionado. Uma coisa é tu pegar aquele cara que está querendo fazer sacanagem, que está superfaturando, que está querendo fazer, né, desvio de verba e tudo mais. Outra coisa é implicar com o prefeito que daqui a pouco não preencheu direito um formulário, né, que fez algum equívoco do ponto de vista administrativo, né, de atendimento de rigor de preenchimento de cadastro, ou da forma como que está controlando, de certa forma, os papéis, né, a própria burocracia, porque, querendo ou não, é tanta amarra que tem, que tu tem uma série de processos que são encaminhados que demandam tempo, demandam gente para sentar, para montar o projeto, para depois escrever, transcrever isso, colocar o dinheiro na conta certa, fazer prestação de contas de maneira correta, conseguir fazer os pagamentos certinho, depois prestar conta de cada um dos itens, está tudo registrado em relatório, por aí vai. Ou seja, tem todo um emaranhado que é enorme nesse momento, e que, se a gente for querer fazer tudo dessa forma, como sempre foi feito tradicionalmente, vai levar anos para a gente conseguir fazer as reformas. Então, simplificar isso, sem perder de vista, né, aqueles controles que são fundamentais para desvio, né, de corrupção, vai ser fundamental. E eu tenho conclamado que a gente consiga fazer essa união entre os poderes, e aqui não tem nada a ver com partido e com ideologia. Acho que todos os partidos e todas as ideologias estão no mesmo barco nesse momento. O Rio Grande do Sul ficou abaixo d'água e tem uma situação de calamidade para a gente poder voltar a viver, para poder voltar a trabalhar, para poder voltar a ter condição de que o Estado volte a dar condição de vida, de segurança para as pessoas, né? Então, esse vai ser um desafio, um obstáculo, e que a gente está tentando, de alguma medida, contribuir para que exista esse alinhamento, né?
eu apresentei agora também nesta semana um projeto de isenção de impostos estaduais sobre as doações, porque tem muitas doações privadas que estão vindo tanto de CPFs quanto de CNPJs, que são doações muito robustas, né? São doações de milhões de reais, e que são muito importantes nesse momento, até porque o privado consegue executar muitas dessas obras, como a gente já falou dos exemplos aqui, com mais velocidade do que o Estado, muitas vezes. E tem coisa que o Estado ainda nem sabe, nem conseguiu chegar ainda. Eu estou ajudando a organizar a parte de aviação civil com helicópteros civis voluntários, que estão entregando suprimentos para regiões isoladas do Estado. Então, eu estou falando com pilotos, estou ajudando a trazer os donativos para os campos de pouso, até cumprimentar, né, aí na região, o Aeroclube de Veranópolis, né, o Aeroclube de Garibaldi, alguns exemplos, Canela também, que estão fazendo um excelente trabalho de voluntariado, entregando donativos para as regiões que ainda estão isoladas, onde as pessoas, se não receber água, se não receber comida, vão passar fome, né? E a gente tem tentado fazer isso também a partir daqui da capital para a região metropolitana, especialmente. E tu vê, a gente conseguiu isentar agora o combustível da aviação, né? O querosene da aviação, uma medida que foi feita de isenção do ICMS, que depois eu mesmo falei com a Casa Civil, com o secretário Arthur Lemos e com a secretária da Fazenda, a Priscila, para garantir que o combustível de aviação comprado para finalidade humanitária pudesse ser faturado contra a Defesa Civil do Estado, de modo a isentar o ICMS. Isso foi atendido, né? Então, são medidas importantes, e agora esse meu projeto é para isentar demais tributos, né? Especialmente o ITCD, né? Ele é focado no ITCD, né? Que é o tributo que é sobre doações, para que todo mundo que está doando para vaquinhas, todo mundo que está, especialmente as grandes doações, né? Eu não acho que a Receita vai pesar a mão em cima de quem está fazendo doação para vaquinha para tributar essa doação. Agora, uma doação de R$1 milhão, de 10 milhões de reais, de 100 milhões de reais, olha, isso aí pode depois dar problema com tributação de doação. E esses doadores querem ter essa segurança jurídica de que não vão ter depois uma guia ou uma multa por não ter feito a arrecadação de impostos sobre essa doação, e possam fazer ela sem preocupação, até porque daí o dinheiro vale mais, né? 100 milhões de reais doados tendo que recolher imposto já não são mais 100 milhões, né? E agora 100 milhões sem ter o imposto, aí são 100 milhões entrando somente para a ajuda, né? E é isso que a gente quer com esse projeto também. Exato, né? Essa questão dos impostos é bem interessante, né? Se você vai ajudar, não poderia, digamos, ter uma reversão depois no seu próprio bolso, digamos assim. Felipe, você comentou sobre a questão dos projetos e tudo mais, e da burocracia. Você acredita que possa ser uma lição também para o fator político? E mais uma coisa, claro que tem pessoas que acreditam muito mais na ciência e outras pessoas muito mais na religião, mas saindo desse foco, há um negacionismo, na sua opinião, sobre aquecimento global? Você acha que poderia ter tido um trabalho para não ter acontecido desta forma, com essa proporção, as enchentes aqui do Rio Grande do Sul? Poderia sim, Gabriel. Eu acho que sim. Eu acho que... vou dar um exemplo, tá? A gente teve as grandes enchentes ali em 2023, né? Que, como tu falou, impactou vários municípios, né? Depois dessas enchentes, a gente não teve nenhum trabalho de dragagem de todos os rios e do próprio delta do Jacuí aqui. Foi muito sedimento, né? Foi muito lixo, muito barro, material de construção, foi para o leito do rio, e isso fez com que os rios ficassem assoreados, né? Ficassem mais rasos. E aí, qualquer chuva que viesse em maior volume já faria com que os rios transbordassem de novo. E isso aconteceu. Então, só de não ter feito essa dragagem já foi um problema para que agora fosse mais grave essas chuvas. Outros exemplos. Fazem anos que a gente vê uma série de processos de licenciamento para barragens, pequenas centrais hidrelétricas, açudes e outros equipamentos que poderiam ter ajudado também a reservar mais água, a conter esses grandes volumes, a fazer com que a vazão disso fosse mais controlada, mas a gente vê muitas vezes até, né, um excesso de rigor na legislação e nos órgãos ambientais de não licenciar alguma coisa, achando que o impacto, né, para a natureza naquele ponto vai ser muito severo, mas ignorando que depois o impacto para a população num desastre é muito maior. Agora a gente está com mais de 500 mil de pessoas que estão desabrigadas. Se nós tivéssemos tido autorização para mais barragens, provavelmente teria sido muito menor o número de pessoas, né? E falar sobre outros temas, agora está se falando sobre discutir novos pontos de construção de diques, de novos sistemas de proteção contra enchentes,
de ter novos canais na Lagoa dos Patos para desaguar essa água e conseguir fazer com que se flua mais rapidamente. Tudo isso precisa ser analisado e observado à luz da engenharia, do conhecimento técnico, né? Não é do achismo. Não pode ser também da crença ideológica, seja de quem é mais radical ambientalista, seja quem é mais radical, né, de um lado ideológico qualquer. Precisa ver como é que a gente pode fazer as intervenções de modo a conseguir preservar mais vida, dar mais segurança para as pessoas, para as cidades. E claro que ninguém quer devastar o meio ambiente, porque se a gente devastar o meio ambiente, se não se preocupar com isso, também vai fazer com que as catástrofes sejam cada vez piores. Então, há que se ter aí uma concatenação de esforços e também de um entendimento que, às vezes, quando tu diz que, essa área não vai mexer porque vai ter um impacto ambiental, tu também está gerando um impacto ambiental por não mexer nela. E tem que avaliar isso, né? A gente optou por não fazer algumas coisas por conta de impacto ambiental. Eu quero trazer o exemplo aqui de uma liminar que impediu a mineração de areia em vários dos rios aqui. A mineração de areia, tiveram casos ali de mal feito, né? Que aí a polícia tem que enquadrar e prender mesmo quem está mal intencionado. Agora, tinham várias empresas que foram impedidas de trabalhar com mineração de areia, onde o Estado, como é que eu posso dizer? Eles não cobravam nada para fazer dragagem do rio e só queriam usar o material dessa dragagem para poder comercializar como areia. Ou seja, eles estavam fazendo uma coisa que é útil para a gente também, que o próprio Estado não tem condição de fazer. Era uma relação de ganha-ganha. Beleza, tu vai gastar com o barco, com os tratores, com as cargas, com toda a logística operacional de tirar areia e outros entulhos do fundo dos rios, tu vai separar o que tu pode vender e tu vai comercializar isso, e no resto a gente destina, então, para aterro e tudo mais, mas vai fazer com que o rio tenha mais vazão. E eles foram impedidos por liminares, pelo que eu pude ver aqui, foi do Ministério Público Federal, né, que não quis mais que eles fizessem esse trabalho. Então eles estão há alguns anos já sem conseguir fazer esse trabalho, prejudicando também a própria condição desses afluentes de conseguir dar vazão para essa água toda. E quando a gente fala sobre também engenharia de proteção de cheias e de contenção, o caso de Porto Alegre é um caso emblemático, né? A gente tem aqui uma série de diques, o muro da Mauá, mais as bombas e tudo mais, e isso não funcionou. Ele falhou, o sistema de proteção de cheias. Tem gente que está dizendo que é por falta de manutenção, mas tem regiões dos diques que foram rompidos ou que foram extravasados, onde o nível da água superou a altura da própria barreira. Então não existia nem manutenção que desse conta disso, porque significa que o sistema ele era insuficiente para o tamanho da cheia. Então nós vamos ter que sentar e pensar como é que a gente constrói agora sistemas ainda mais robustos. E não só para Porto Alegre, como também para Canoas, que teve rompimento de diques que alagaram todo aquele bairro da Matias Velho, que deixou mais de 140 mil pessoas desalojadas. Também em Eldorado do Sul, que não tem nenhum dique de contenção, nenhuma proteção contra cheias. Né? Nas ilhas, aqui no arquipélago das ilhas, da região também de Porto Alegre metropolitana, também teve isso. Em São Leopoldo também teve isso. Em Novo Hamburgo também teve isso. No Vale do Caí teve isso. Vale do Rio Pardo teve isso. Ou seja, tem bastante coisa para ser feita e nós precisaremos olhar especialmente para os engenheiros, né, para quem é profissional da área, quem é técnico, que possa nos oferecer soluções adequadas, seguras e tendo um pouco mais de entendimento por parte dos órgãos fiscalizadores e também ambientais, de que o impacto ambiental de daqui a pouco derrubar uma árvore, ele é menor do que deixar 100 hectares ser alagados de uma floresta, por conta de uma enchente. Então tem que saber dosar melhor isso aí. E lembrando que esses equipamentos, essas ferramentas, digamos assim, para impedir enchentes, foi através da enchente de 1941, em Porto Alegre, que aí sim foi construído. Só que de lá para cá a tecnologia mudou muito e se manteve ali as mesmas configurações de 1941. Então, houve, digamos, um atraso, pelo menos na minha opinião, um atraso tecnológico ambientalista, digamos assim, para impedir essas novas cheias, e infelizmente aconteceu que vieram agora em 2024. É verdade. E eu tô vendo, Gabriel, muita gente nos poderes tentando empurrar a responsabilidade, né? Daí um querendo empurrar para o outro. Não, mas isso não é eu que faço, isso aí é o Estado, isso não é o Estado, isso é o governo federal, isso não é o governo federal, é a prefeitura. Né? Eu acho que aqui agora não é a hora de dizer quem é o responsável, porque em alguma medida todos acabaram sendo responsáveis, né? A construção
esse sistema de cheias de 1941, depois da enchente, foi uma construção liderada pelo governo federal da época, com as informações que se tinha na época. Depois a manutenção passou a ser da prefeitura, e o Estado tem responsabilidade também em fiscalizar isso, porque também tem ali a concessão do Cais Mauá é do Estado, então tem partes ali que são áreas do Estado. Quem acabou sendo impactada foram órgãos públicos estaduais também, ou seja, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nessa história. E agora não é hora tanto de ficar dizendo, pô, quem é que teve a culpa por isso, mas sim, como é que nós vamos resolver o problema? Como é que nós vamos evitar que isso volte a acontecer? E é isso que nós devemos dedicar nossa energia. Claro que aquelas manutenções que faltaram, né, aquilo que possa ter agravado o quadro, deve sim ser buscado responsabilizar e tudo mais, até porque, né, não vamos passar pano aqui para quem cometeu alguma atitude que prejudicou a população, mas o que eu quero dizer é que nossos esforços, nesse momento, precisam ser concentrados em impedir que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma chuva forte possa fazer uma destruição grande de novo. Exato, até para não colocar, como o Felipe comentou, e eu concordo, apontar dedos para culpados, mas até foram feitas várias matérias, e enfim, sobre as normas do Código Ambiental que o atual governador do estado, Eduardo Leite, ele modificou, ele alterou, e segundo as matérias, e foram perguntados para especialistas, segundo essa alteração, houve influência agora nas enchentes. Vai ter algum trabalho específico, pelo menos de questionamento, por parte de vocês, deputados, para o atual governador, ou vocês acham que o melhor a se fazer agora é, como você disse, né, buscar soluções ao invés de procurar culpados, digamos assim? Eu acho, Gabriel, que alguns especialistas que estão falando sobre esse tema, o que eu estou vendo são alguns especialistas que têm vinculação político-partidária falando sobre isso, tá? Então eu já estou um pouco preocupado com isso, porque assim, me causa uma certa estranheza de que uma legislação que foi alterada há 1 ou 2 anos tenha tido já o poder de fazer uma catástrofe desse tamanho, porque não teve nenhuma alteração estrutural no arcabouço dessa nova legislação que viabilizou essa enchente. Pelo contrário, essa legislação sequer permitiu algum tipo de depredação de estruturas de proteção, ou de matas ciliares, ou coisa assim. Nada disso aconteceu. Então, eu acho que aqui está se buscando justamente responsabilizar de maneira conveniente com um viés eleitoral. Eu acho que o que a gente tem aí pela frente, de novo, né, tem uma série de pequenas iniciativas que vão fazer a diferença nesse momento. As dragagens dos rios acontecerem, os sistemas de proteção poderem ser aperfeiçoados, e novos equipamentos, né, de barragens, represamentos possam ser instalados também para conseguir ter mais estruturas de proteção para os municípios, né? Então, são várias pequenas iniciativas, além da reconstrução das próprias cidades, né, de conseguir fazer com que, por exemplo, em muitas das regiões que tem área de invasão, as pessoas que estão sob área de risco possam ser removidas ali, possam ser transferidas para áreas mais seguras. Eu vejo que muita gente que está falando sobre a alteração dessas questões ambientais não se opôs a outras alterações que foram feitas, ou mesmo, muitas vezes, impede remoção de famílias de área de risco que depois elas ficam abaixo d'água. Então, existe, na minha opinião, uma certa hipocrisia em alguns grupos políticos que estão tentando fazer um aproveitamento eleitoral nessa hora. Acho que não é o momento, tá, Gabriel? Acho que o momento da disputa não é bem esse. Acho que o momento é a gente tentar somar forças para conseguir resolver os problemas. E eu tenho tentado, inclusive, nas minhas redes sociais, apontar quem tem falado sobre isso de maneira mal intencionada, porque agora é momento de chacoalhar aquela pessoa que está querendo fazer mais essas demagogia e politicagem e dizer, olha, tem um problema na nossa cara aqui para resolver, né? E vocês estão querendo sinalizar virtude, estão querendo parecer que são os melhores, estão querendo dizer que isso é culpa de fulano ou ciclano. Acho que não é por aí o caminho. E, por fim, eu acho que nessa legislação ambiental gaúcha mesmo, nós encontramos alguns dos problemas que levaram à situação atual. Por exemplo, nós temos um grande conflito de entendimento de legislação para a elaboração de barragens e reservação de água no estado do Rio Grande do Sul, que é o próprio bioma Pampa e o entendimento federal, de legislações federais e estaduais, sobre liberação de empreendimentos de reservação de água em uma vasta área do território do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele tem um problema histórico com as secas, né? A gente tem as estiagens que afetam a produção agrícola, que esse setor já vinha demandando poder fazer mais barragens e reservação de água para que as lavouras pudessem não ter esse prejuízo, porque isso vira depois prejuízo para o estado inteiro, né? E a gente vinha tendo muito enfrentamento desse tema, porque a legislação era tão restritiva que não permitia
muitas dessas barragens de serem construídas. Se esses equipamentos tivessem sido feitos, eu tenho certeza que agora a gente teria tido um episódio de menos gravidade do que foi, porque a gente teve muita água entrando em vários dos rios que fazem essa bacia hidrográfica do estado, e que se tivesse mais equipamentos de contenção dessas cheias, dessas águas, reservando isso, a gente teria conseguido amenizar mais os danos. Mas pelo volume que foi a chuva e pela abrangência que foi no estado, eu acho difícil que a gente não tivesse algum dano, né? Foi uma coisa realmente extraordinária. Então, esse sistema de alta pressão no Sudeste impediu que a frente fria que veio, né, da Argentina e do Uruguai, que passa pelo território do Rio Grande do Sul, subisse. E, além disso, enquanto ela ficou ali parada, estacionada em cima do estado, ela foi sendo alimentada com uma carga de umidade muito alta, né, que os especialistas estão chamando de rio... como é que eles chamam? Uma espécie de rio aéreo, algo do gênero, não lembro agora a definição que eles deram, né, mas que veio muita umidade lá da Amazônia, veio descendo pelas cordilheiras e pelo oeste do país, e acabou encontrando aqui no Rio Grande do Sul essa frente fria estacionada, que acabou sendo carregada de ainda mais água. Então, o fenômeno de chuvas que nós tivemos ali nos dias 29, 30, dia 1º de maio, foi um fenômeno onde colocou, das 10 cidades que mais choveu no mundo, uma parte significativa delas eram cidades gaúchas, que estavam lá no topo do ranking. Santa Maria foi a primeira do ranking, né? E aí tiveram outras ali, Candelária, teve Rio Pardo, teve, acho que Santa Cruz do Sul, e depois essa chuva foi subindo, né? Porque ela começou no Vale do Rio Pardo e ali na região de Santa Maria, e ela foi subindo em direção à Serra Gaúcha, e seguiu chovendo, né? No Vale do Taquari, depois no Vale dos Sinos, Paranhana, Serra Gaúcha, né? E tudo isso acabou gerando esse volume extraordinário de água que gerou esse problema todo. Até em relação, só para completar das matérias e tudo mais, o que me espanta, e é um problema da imprensa, que quando as coisas acontecem, aí sim vão atrás digamos, de soluções que poderiam haver, ou de situações que poderiam também acontecer. Felipe, só para a gente concluir, vai ter agora as eleições municipais. Qual que é a tua ligação hoje com Nova Bassano, e se tu vai ter, digamos, alguma influência, algum apoio nessa próxima eleição no município de Nova Bassano? Bom, além de ser natural de Nova Bassano, tenho vários familiares que moram na cidade ainda, né, e eu costumo ir bastante para Bassano, né. Aliás, agora vai ser um pouco prejudicada essa ida, até por conta dessa situação ali na 470, né, mas eu vou com bastante frequência para lá, para visitar os familiares, mas eu não tenho uma atuação política forte em Nova Bassano, né, eu nunca participei da vida política em Nova Bassano. Tenho alguns amigos ali, né, tenho relações políticas também, né, com os atuais mandatários, prefeitos e vereadores de diferentes partidos, até porque na função de deputado estadual é meu dever também estar podendo fazer essa interlocução e ajudando, né. Então, fizemos destinações de recursos para a região, que beneficiaram, né, o hospital ali de Nova Prata, com hemodiálise, que atende todos os municípios, inclusive ali em Nova Bassano, né. Estamos dando suporte para os prefeitos na medida que a gente vai conseguindo, a liberar recursos, a liberar projetos, a fazer esse meio de campo, né, entre as prioridades do Estado. Mas, do ponto de vista eleitoral, por enquanto eu não tenho nenhum posicionamento sobre isso, e o Novo não vai participar da eleição em Nova Bassano. Nós não teremos candidatos a vereador nem prefeito em Nova Bassano. Já em outras regiões, aí, a depender do município, a gente vai ter candidato a vereador ou prefeito, né? E eu, nesse momento, sou pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre, até por ter sido vereador em Porto Alegre por 2 mandatos, agora estou pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre. As eleições esse ano eu acho que vão mudar bastante aqui no estado, como todas as eleições municipais. Não vai me surpreender se, inclusive, tiver algum tipo de adiamento, mudança de regras aí, mas certamente a pauta da eleição municipal em vários municípios vai ser a situação das enchentes e a forma de recuperar as cidades, né? Então, eu estou pré-candidato em Porto Alegre, e a gente ainda está começando a desenhar agora como é que vai trabalhar, porque nesse momento eu não consigo nem pensar em campanha eleitoral, né? Nesse momento a minha atenção está toda voltada para conseguir dar a ajuda necessária e fazer meu trabalho como deputado para que as pessoas possam voltar a trabalhar, possam voltar a viver, possam voltar para suas casas. E acho que todo mundo devia estar com esse pensamento, né? Acho que a eleição nesse momento tem que ficar em segundo plano, né? Lá para frente, quando as coisas estiverem mais normalizadas, aí sim a gente consegue pensar em eleição, porque não dá para pensar em eleição e fazer campanha com gente ainda vivendo em abrigo, né? Com as pessoas em situação, né, de dificuldade de se alimentar. A pessoa que quer ser candidata a prefeito nesse momento, nesses municípios especialmente, olha, são pessoas que precisam ser apoiadas pela comunidade, porque vão ter um trabalho gigantesco, não vão fazer milagres,
e vão precisar de todo o apoio aí e compreensão das pessoas de que a situação é extremamente difícil mesmo. E se colocar nessa posição de ser prefeito não é fácil, né? O prefeito é o zelador da cidade, e em cidades que foram devastadas vai ser um trabalho de praticamente noite e dia sem conseguir dormir direito. Então, eu desejo aí muita sorte, muito sucesso para todo mundo que está se candidatando à prefeitura e que está assumindo esse compromisso, porque vai ser um período de um desafio extremo para todos nós. O linguajar é complicado, mas eu compliquei mais ainda, né? Portuguesado, então agora ficou mais claro aí. Acabei me embolando aqui. Felipe, um prazer conversar contigo. Meu conterrâneo, porque eu também sou natural de Nova Bassano. Fico muito feliz de poder ter batido esse papo contigo e desejo um bom trabalho e quem sabe aí, então vai poder virar candidato à prefeitura de Porto Alegre. Se for candidato, a gente remarca uma nova conversa aí. Mas mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho para ti, Felipe. Tá bem, muito obrigado, Gabriel. É um prazer falar contigo também, com toda a audiência de vocês. E estamos à disposição aqui. Deixar um abraço a todos, que fiquem bem e obrigado pelo espaço. Estamos às ordens. Muito bem, então, ouvintes, esse foi o deputado estadual do Partido Novo, Felipe Camozato, aqui no quadro Olho Vivo. Na próxima teremos mais convidados especiais aqui para entrevista. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.